Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido e eterno Deus, soberano Deus, Deus Pai Celestial, Pai de Jacó, Pai de Abraão, Pai de Isaac, eis-me aqui, Pai desse nome que tem poder, Pai desse sangue derramado em cima de nós, que nos dá essas condições, de reconciliamento diante, Pai, da sua presença, meu Pai, esse nome, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seu Filho amado, meu Pai, seu Filho amado, que nos dá tanta força, meu Pai, para a gente poder alcançar suas misericórdias, meu Pai, e poder, meu Pai, viver, meu Pai, uma vida plena, meu Pai, mesmo em meio às tribulações, angústias e tantas coisas, meu Pai, que nos afetam, meu Pai, no dia a dia. Eis-me aqui, meu Pai, aqui estou eu, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Aqui estou eu, meu Pai, pedindo, Pai, perdão, meu Pai, pelos meus pecados, meu Pai. Seja Ele, meu Pai, no meu falar, Pai. Seja Ele, meu Pai, no meu agir ou no meu pensar, meu Pai. Estou aqui, meu Pai, pedindo, meu Pai, convicto, Pai, do pecador que eu sou, meu Pai. E mesmo a própria palavra, meu Pai, confirmando, meu Pai, desmentindo, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que se sentam com tanta santidade, a tal ponto que nem pecado ele tem, mas temos, Pai. Já ouvi falar, meu Pai, por grandes estudiosos, meu Pai, que aquele ser humano que por mais ele se colocar na posição, na brecha, o dia todo, ele em santidade, tendo a sua presença o dia todo, mas sempre vão achar pelo menos no mínimo sete erros, falhas e pecados, que não tem por onde viver uma vida e dizer, e o pior, Pai, é aquele pecado que você faz, Pai. É aquele que você faz sabendo que está errado e não volta atrás. Esse sim é, Pai. Mas agora, pecado sempre tem, meu Pai. A gente percebe, até no falar, meu Pai, até no falar, no pensar, nas atitudes, meu Pai. E quanto mais quando a gente faz as coisas, meu Pai, e a gente percebe que o Senhor não está na direção daquilo, com toda certeza, a gente vai sofrer as consequências, meu Pai. Vamos pagar um preço, meu Pai, pela nossa própria vontade, meu Pai, que não estava no centro da sua. Então aqui eu peço, meu Pai, para que o Senhor me arranque de mim, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. E pelo contrário, meu Pai, que me faça, meu Pai, é me elevar, meu Pai, espiritualmente, a cada vez mais, meu Pai, diante de Ti, meu Pai. De tal forma, meu Pai, que eu só diminua, meu Pai. Eu só me diminua, meu Pai, diante de Ti, Sua glória, meu Pai, seja revelada, meu Pai, em mim. E é nesse ponto que eu digo, meu Pai, a espiritualidade elevada, meu Pai. Que a espiritualidade elevada, meu Pai, será, meu Pai, a Sua glória revelada, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que desde já, meu Pai, estou deixando, meu Pai, essa oração de agradecimento, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, desde o momento, meu Pai, que o Senhor me deu o fôlego de vida, meu Pai. Desde o momento que o Senhor me deu o fôlego de vida, meu Pai, esse suspiro, meu Pai. O Senhor permitiu, meu Pai, que eu pudesse abrir meus olhos, meu Pai, para poder, meu Pai, viver, meu Pai, mais outro dia na Sua presença, meu Pai. Eis-me aqui, meu Pai. Aqui estou eu, meu Pai, entregando novamente, meu Pai, agora, meu Pai, nesse período da tarde, meu dia, meu Pai, que até aqui o Senhor já me sustentou, meu Pai, e só tenho que agradecer, meu Pai, só tenho que agradecer, meu Pai, pelo quanto o Senhor se mostra presente, meu Pai, mesmo no meio das tribulações, meu Pai, mesmo, meu Pai, no meio de tantas coisas, meu Pai, que a gente passa às vezes, meu Pai, até achando, meu Pai, que não vai conseguir, e a gente consegue, meu Pai, mas porque a Sua presença está no nosso meio, meu Pai, estamos buscando, meu Pai, procurando, porque senão, meu Pai, já seríamos consumidos, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, meu Pai. Que eu declaro, meu Pai, o quanto eu te amo, meu Pai. O quanto eu te amo em vida sentir, meu Pai. E aqui também peço, meu Pai. Peço que o Senhor abençoe também, meu Pai. Olha, cada um ouvinte, meu Pai, que possa estar ouvindo, meu Pai, essa pequena oração que já vem acompanhada de uma reflexão, meu Pai. Uma reflexão, meu Pai, que se trata até sobre temporal, meu Pai. Mas é que nem eu digo aqui, meu Pai. Mas eu, no meio desse temporal, mas saber que o Senhor está no barco, meu Pai, para mim está ótimo, meu Pai. O pior seria, meu Pai, tanto esse temporal que eu já passei, o Senhor não estava e eu vi tudo o que aconteceu, mas hoje não, meu Pai. Por mais, meu Pai, que a gente balança um pouco, mas a gente se levanta depois, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Aqui desde já, meu Pai, eu te agradeço, te exalteço, te rendo graça, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Jamais, meu Pai. Jamais deixe que o seu Espírito Santo, meu Pai, se afaste de mim, meu Pai. Então eu peço, meu Pai, para que o Senhor,
meu Pai, sempre esteja presente, meu Pai, na minha vida e me ajude, meu Pai, para que eu sempre venha lhe buscar, meu Pai, mais e mais, meu Pai. Então tem essa sede, meu Pai, essa vontade gostosa que eu sinto, meu Pai, que é poder, meu Pai, viver em sua presença, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, que desde já, meu Pai, eu te louvo e te engrandeço, meu Pai, e te exalteço e te rendo graça. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, vou fazer uma pequena reflexão aqui de contribuição para não ficar só na pequena oração. Então, amados, hoje eu estou titulando como temporal e vou ler Lucas 8, 22 ao 25, amados, e que é Jesus apazigua uma tempestade. Amém, amados? É muito conhecido da Madre Igreja, mas foi o que me tocou, amados. Mas hoje, assim que eu vim passando por alguns problemas, amados, aí parei, fiquei analisando tudo que se passa e de repente me veio, amado, me veio na mente aqui Deus me entregando praticamente essa palavra aqui, que às vezes tem tudo a ver às vezes com o que a gente passa, mas o Senhor tem que estar presente, amados. Se o Senhor não estiver presente, olha, você pode ter certeza, vai ser que nem um carro. Olha, já imaginaram vocês pegar um carro, vocês puxar o breque de mão deles, deixar ele numa ribanceira abaixo, já era. Só vai acontecer isso se você não estiver na presença de Deus. Agora, se tiver, não vou dizer que a gente não sente. Somos carne, somos falha, sentimos sim. Mas depois, olha, a gente não deixa desfalecer a nossa fé, até pelo contrário, vamos aumentar ela mais ainda, para que a gente passe por cima. Amém, amados? Aqui desde já, amados, então deixa eu ler. Deixa eu ler o que está aqui, amados. Jesus apazigua uma tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Eis onde. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Glória a Deus. Amém, amados. Forte. Amados, é conhecido e forte, hein? Um dia por aquela época, na Bíblia atualizada, um dia por aquela época, quando Jesus e os discípulos estavam num barco, ele quis que atravessassem para o outro lado do lago durante a travessia. Deitou-se para dormir, e enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco, e eles corriam sério perigo. Os discípulos foram depressa e o despertaram: Mestre, mestre, estamos naufragando, gritavam eles. Então ele falou à tempestade: acalme-se, e o vento e as ondas acalmaram-se, ficando tudo tranquilo. Ai, ele perguntou-lhes: onde está a fé que vocês têm? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns aos outros: Quem é este? Quem é este homem que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Glória a Deus, amados. Quem é este, né, amados? Que os ventos, as ondas e tudo obedece. Jesus Cristo, o nome soberano, acima de todos, né, amados? Amados, vou deixar aqui, querido. Olha, o Salmo 33, amados, frisado. O Salmo 33, versículo 8. Olha, por isso, todos os homens em todas as partes do mundo devem respeitar e obedecer ao Senhor. Amém, amados? É ordem. Um dia ou outro, amados, não vai ter jeito. Eles queiram ou não queiram, vão obedecer. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Amém, amados? Com certeza, amados. Aqui, amados, eu li, foi Lucas, capítulo 8, versículo 22, 23, 24 e 25. E deixei aqui frisado, amado, que
toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, que está, amados, em Salmos 33, versículo 8. Amados, vamos começar, que é o título é temporal. Então já vou começar com a reflexão assim, amados. Vamos colocar a previsão do tempo em TV, né, amados? Que acontece muito a gente, né, de ouvir isso quando a gente liga um jornal dos meteorologistas. Já vi falar o que vai se passar no dia seguinte e como vai ser e o que vai acontecer. Amém, amados? Que a previsão, amados, olha, do tempo na TV, amado, avisa o temporal chegando, não é, meus queridos? Olha, quem, amados, não se assusta com essa notícia, fala a verdade, amado. Mas você vê, amado, o mundo se fechando, se empretecendo, relâmpago, trovão, chuva abundante para, imagine, amados. Amados, ventos, granizo, chuva em abundância mesmo, em abundância, que nem já vi muito, amado, de estar passando assim, parecendo uma cachoeira na rua. Amados, enchentes, olha, deslizamento de terra, amados, quando a gente viaja assim, que nem eu que já viajei muito, daqui de São Paulo para Bahia, ver montanhas, morros caídos, amados, deslizamento. Amados, olha, o temporal, amados, vem acompanhados, amados, de muita experiência em relação ao que vai acontecer. Amados, quem será afetado? O que vai sobrar? O que fazer? Amados, olha, sem dúvida, meus queridos, quem já foi atingido por uma forte tempestade tem marcas e lembranças daquele evento, meus queridos. Não há como esquecer alguns acontecimentos de nossa vida, meus queridos. Olha, os discípulos de Jesus também passaram, amados, por uma experiência desse tipo, descrita no texto bíblico de hoje. Olha, a maior diferença, porém, amados, que havia entre a situação deles e a nossa, foi a presença do próprio Cristo, queridos, dentro do barco. Uma diferença grande, né, amados? Mas, olha, aquele que tinha, amados, tem todo o poder, amados, para acalmar a tempestade. Agora imaginemos, meu querido, o coração dos discípulos. Olha, primeiro, extremamente, eu acho que deviam estar, amados, temerosos, viu? E em alto mar, amados. A gente, amados, já para e pensa, amados. Olha, a gente, amados, já fica temerosos aqui na terra. Imagine em alto mar, amados. Para e analisa a situação, amados. Quanto mais eles acham, né, amados? Queriam morrer, amados. E minutos depois, amados, olha, presenciando, amados, Jesus trazendo a bonança. Amados, agora, meus queridos, o coração está cheio de admiração. Amados, eu fico assim pensando, quantas vezes, né, amados? Para analisar. Quantas vezes, amados, agimos, amados, como os discípulos, já imaginaram, amados? No primeiro momento, amados, da tempestade, amados, encontramos-nos, amados, numa situação difícil, num temporal, amados, e gritamos, amados, para Deus, como se aquilo ali, amados, aquele sofrimento, amados, momentâneo, meus queridos, fosse o fim da vida para a gente, meus queridos. Olha, e quantas vezes, amado, mas não esquecemos quem está conosco no barco. Não acontece, amado? Toda vez a gente passa por problema, a gente se diz ser cristão, amado, a gente esquece que estamos servindo a esse Deus maravilhoso e que Jesus está no barco. Acontece muito, tem hora, amado, até a ficha cair, a gente perceber, testando a nossa fé, né, amado? Amado, olha, Deus, amado, é de fato, amado, poderoso, não há razão, amado, para duvidar disso. Queridos, Deus controla o temporal, e se eu permitir, controlará mais minha vida, amado, também a sua e de quem, amado, se colocar na posição, amado, de querer e obedecer e procurar a sua face. Amado, olha, a chuva pode levar minhas posses, amado, pode levar carro, amados, casa, utensílios domésticos, mas é o seguinte, amado, mas a minha fé, a fé que eu tenho, amado, ela vai permanecer, amado, com toda certeza. Porque, amados, entreguei minha vida, amados, e minhas posses, amado, a Deus, querido. E um dia, amado, poderei ter de novo, amados, todas as coisas que já perdi, amados, que porventura eu já perdi, o temporal da vida nos levou, né, amado? Mas enquanto isso, meus queridos, olha, não acontecer, enquanto isso não acontecer, meus amados, a fé em Deus
Ó, nos sustentará, amados. É a fé em Deus, amados, que nos sustentará. Por isso que logo que eu comecei, eu falei diante dos problemas. Os problemas que eu quis dizer é o temporal. Que eu falei que isso aqui encaixava bem pela situação que eu estou passando no dia de hoje. Então é a minha fé, amado. É a minha fé que vai me sustentar diante disso tudo. Das coisas que acontecem na minha vida, entende? Esses momentos. Que a minha fé vai permanecer para me dar um grito de vitória na frente e falar, eu venci. Mas não venci sozinho, porque foi Deus que me ajudou, me capacitou, esteve presente todo momento comigo. Amém, amados? Então, amados, Deus é o dono, amado, do temporal e também o meu e do seu. Então, vamos ter mais fé, amados. Vamos ter fé no meio desse temporal. Amém, queridos e amados? E aqui, desde já, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, amém.